Olá, profissionais de todo o Brasil. Bem-vindo a mais um episódio do Job Carreira Cast. Esse é o nosso segundo encontro que a gente está fazendo e hoje eu vou entrevistar um. No início era meu cliente, depois se tornou um amigo, né? E hoje nós trocamos experiências aí de trabalho. É o Fabrício. Bem-vindo para Fabrício. Olá, Cris. Olá, pessoal de casa. Prazer, sou Fabrício. Primeiramente, aí agradeço a Cris pelo convite. Desde 2018 ali a gente teve o nosso primeiro contato, como ela diz, cliente, né? Acho que aprendi muito com a Cris ali nesse meio da minha transição. E a gente teve essa conexão agora, conversando. Hoje somos colegas aí praticamente diária e é muito gratificante aí ter bastante troca. E fico super feliz com esse convite por querer para falar um pouquinho da minha área, dos nossos desafios aqui dentro da área de RH. E obrigado aí, pessoal de casa que está assistindo. Legal, Fabrício. A gente se conheceu, né, lá em 2018, 2019. Eu lembro que você me procurou. Você lembra como que foi que você me encontrou? Você poderia contar aonde que foi? Se foi no LinkedIn, se foi alguma indicação? Você lembra como é que foi? Então, vamos lá. Cris, na época, em 2018, 2017, dentro dessa faixa, o LinkedIn, ele era uma ferramenta ainda que não era tão exposta no mercado de trabalho. E na época eu estava trabalhando na área financeira de uma multinacional e eu queria muito fazer essa transição de imediato para o RH. Então, eu encontrei o seu perfil ali através do LinkedIn. No começo você trazia bastante assuntos bem relevantes da área, tinha uma influência bem grande ali dentro da rede, que até eu falei, vou bater um papo com ela. E ela era de Sumaré, eu queria ter essa proximidade, essa principal troca, né? E foi o momento ali que eu conectei contigo, onde a gente falou um pouquinho sobre carreira e ajudou ali no meu processo. Eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, né, eu acabei fazendo o seu currículo. Eu não me lembro se a gente chegou a fazer o seu LinkedIn também juntos, mas eu Uhum. lembro que eu fiz o seu currículo. Aí eu lembro que você me mandava mensagem assim, Cris, eu consegui uma entrevista de novo. Aquilo que você falou do currículo, que precisa chamar a atenção, que precisa ter palavras-chave. Eu tenho as mensagens que você me mandou, eu tenho elas Até salvo hoje. até hoje, que foi feedback assim muito positivo na época, né? Aí você saiu dessa área financeira e logo você já conseguiu entrar nessa área do RH, né? Como Uhum. é que foi essa transição aí? Bacana, Cris. Eu digo que na época eu estava numa área financeira e eu não tinha muito autoconhecimento, né? Em questão, a gente trabalhou muito isso do autoconhecimento e que foi que, por mais que eu tinha uma experiência de estágio lá no passado com recrutamento e seleção, recursos humanos, num órgão público, eu Aham. não sabia explorar, colocar isso em prática dentro do currículo. Até que você me ajudou ali, algo bem mais estratégico. No começo, eu tive muitas abordagens, acho que foi em torno de 12 abordagens, entrevistas Que ali. legal. Tinha empresas boas, mas nesse meio tempo, como eu queria entrar de imediato no RH, eu atuei na 99 Hunters, que foi como autônomo, que foi ali que eu Sim. consegui ter bastante bagagem dentro da área de RH. É, mas essa 99 Hunters, eu também cheguei a trabalhar com eles. Eles trazem o cliente pra gente. A gente só tem que Uhum. trabalhar a vaga, né? E são geralmente vagas na área de TI. Você Uhum. trabalha atualmente com essa área de TI, né? Trabalhei, hoje eu fiz uma transição bem grande no sentido, já fui tech recruiter por muito tempo, recrutando profissionais da área de tecnologia. São grandes desafios, né, no sentido de alinhar o perfil, pretensão salarial, entender um pouco do perfil dessa galera em si. Hoje eu já atuo numa parte mais com recrutamento focado na área de saneamento. Foi uma mudança muito drástica aí, mas eu já atuei tanto recrutamento para agro, telecomunicações, empresas de tecnologia, saneamento, diversos segmentos em si que fez eu me tornar um bom especialista dentro da área de recrutamento e seleção. Cada tipo de recrutamento é tipo como se fosse uma nova transição, né, Uhum. Fabrício? Porque
Eu acho, por exemplo, a área de Tech Recruiter, eu acho ela muito difícil, porque são termos técnicos muito complicados. Quem não trabalha na área, igual eu, que nunca trabalhei, eu acho que é um pouquinho difícil. E eu fico imaginando você falando que você saiu do Tech Recruiter, foi Uhum, para a área de agro, foi para outras uhum. áreas, agora está em outra área. E como que você se prepara para fazer essas transições? Então, é muito estudar o mercado, né? Eu digo que o recrutamento e seleção, a entrevista por competência, a gente mudando de empresa para empresa, a entrevista por competência ela acaba sendo bem similar. Uhum, Agora, quando é um ramo mais tech de empresas que eu acabei atuando, é mais específico, mais perguntas técnicas, mais entender o profissional a fundo e das outras empresas como saneamento, a gente entende hoje como é feito todo o tratamento de água e esgoto. Agro, a gente entende como que é feita a parte do agro em geral, telecomunicações, redes. Então, a gente tem que estudar sempre. Eu digo que quando a gente entra numa área de RH, por mais que são mercados diferentes, a gente tem que sempre buscar as tendências do mercado e o que o mercado está falando sobre aquilo. legal, Fabrício, muito bom. E agora falando do nosso lado aqui, né, que a gente faz aquela análise de currículo, né? Quais são assim os currículos que quando você analisa assim, o que que você acha de mais diferente ou os maiores erros que você encontra nos currículos atualmente? Então, hoje, referente a currículo, né? A gente recebe, quando publica uma vaga, recebe 500 currículos e daqueles 500 currículos, nem todos passam pelo filtro do RH. Sim. Então, a gente tria esse currículo sempre vendo o que o nosso cliente interno, que são os gestores, buscam. Às vezes, muitos candidatos, eles não têm uma narrativa concreta dentro do currículo. Às vezes, teve muitas transições de área, às vezes coloca, comecei um curso de gastronomia, depois mudei para um curso de biomedicina, depois fiz administração, às vezes não tem foco. Isso Uhum. desclassifica muito os candidatos ali no processo de triagem. Então, sempre fazer um currículo de acordo com a área, com a sua área e com a vaga que você está se candidatando. Entendi. E hoje você utiliza sistema ATS ou não? É por e-mail que você faz a seleção desses currículos? Eu já trabalhei das duas formas, tanto com ATS, tanto com a caixa de e-mail cheia. E querendo ou não, hoje eu trabalho mais com a caixa, um ATS que faz a primeira filtragem ali dos currículos. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial ela não consegue captar aquele currículo de uma forma estratégica. Então, sempre precisa ter aquele olhar do recrutador, olhar aquele currículo por currículo para fazer uma pré-seleção ali desses candidatos. Então, hoje muita pessoa fala, inteligência artificial não vai passar pelo robô, mas por trás de um recrutamento e seleção, nós recrutadores colocamos palavras-chave, buscamos esses candidatos e olhamos ali os currículos de acordo com a vaga. E o que que chama mais atenção num currículo na hora que você está analisando? Hoje, como o candidato ele escreve a sua trajetória profissional. Eu digo que um currículo-chave hoje tem que ter resultados obtidos, precisa ter bastante palavras-chave de acordo com a área, resultados, como eu mencionei, uma boa escrita, né? Querendo ou não, muitas pessoas enviam currículo, mas às vezes não tem os dados ali, contato, uma boa formatação. Então, através disso, nós recrutadores conseguimos ver um currículo em 3, 5 minutos e falar aquele currículo É faz bom. sentido para a posição que eu tenho em aberto. Eu não sei você, mas quando eu estou fazendo análise de um currículo ali para uma vaga, o que me chama atenção, a primeira coisa é a formatação, né? Que a Uhum, gente sempre dá uma olhada, ver se ele está bem formatado. E tem muitos profissionais ainda que manda currículo do vagas.com, não sei se sim, você recebe, ou manda do sim. próprio LinkedIn, né? Aí sempre fica aquela situação assim, puxa vida, será que a pessoa ela não consegue fazer o seu próprio currículo, elaborar o seu próprio currículo? Ou não teve tempo, né? A gente sempre fica, eu pelo menos fico Uhum, imaginando sim. isso, né? Mas é claro que a gente vai focar no conteúdo. Mas eu ainda recebo muito currículo
com CPF, Uhum, sim, o o RG, RG, a foto sem a camiseta, foto sem camiseta, né? Ou de óculos de sol, eu já recebi currículo muitos. com foto de óculos de sol. Então, são coisas assim que a gente fala bastante no LinkedIn, né? Dá bastante dicas sobre essas situações que a pessoa tem que focar na parte profissional, na experiência, nos resultados, Uhum, principalmente, né? Porque toda empresa sim, busca resultado, né? Então, uhum, se o candidato não coloca ali o resultado, parece que ele não consegue entregar nada, sim. né? Mas só que as pessoas têm muita dificuldade, né? Para escrever o que ela realmente faz. Sim, Hoje tem muitos profissionais incríveis desempregado por conta que não sabe escrever a sua trajetória profissional de uma forma objetiva. Eu mesmo recebo muitos casos de pessoas que estão 10, 15 anos numa determinada empresa, recebendo um salário abaixo do mercado e não se movimenta, não sabe contar a sua história, o que você fez naquela empresa. Às vezes você saiu de um analista fiscal júnior, pleno, sênior e não sabe detalhar aquilo dentro do currículo. sim, sim. Então, muitos profissionais acabam perdendo oportunidades por conta que não sabe escrever sua história. Sim, sim. Aí uma coisa que eu queria que você falasse, que eu sei que você é bem influente no LinkedIn, né? Com relação a ter um perfil profissional ali no LinkedIn, porque nós caçamos os profissionais ali, Sim. né? A importância de ter as palavras-chave, ter um perfil aberto, porque às vezes a gente não consegue entrar em Uhum. contato com esse profissional, porque o LinkedIn dele não é público, né? Aham, sim. E fazer as conexões certas, né? Você podia falar um Sim. pouquinho sobre isso? Bacana. É um assunto aí bem polêmico, né? Hoje, nós recrutadores, para você ter noção, a gente trabalha com muitas vagas confidenciais. Hoje, por mais que hoje eu estou com 20 vagas ali dentro na empresa que eu trabalho, uma boa parte são vagas de substituição, vagas totalmente confidenciais em si. Hoje, nós recrutadores trabalhamos muito com o hunting, a busca ativa desses profissionais. Então, quero buscar um analista financeiro sênior. Eu praticamente coloco a busca analista financeiro sênior, Uhum. coloco a localização, exemplo, quero uma pessoa de Piracicaba, e coloco as principais competências. O que que esse analista financeiro precisa ter? Um Excel avançado, um Power BI, uma boa comunicação, já ter trabalhado com SAP, TOTUS. Então, nós recrutadores utilizamos essa pesquisa booleana para buscar esses principais candidatos. E se você hoje não tem o seu perfil personalizado de acordo com o que o mercado busca, você acaba ficando invisível e isso faz com que gere sua frustração. Nossa, o LinkedIn não funciona. Ah, o LinkedIn funciona só para alguns. O famoso, a pessoa só entrou na empresa por conta de indicação. Sim, Então, vai muito além disso. Então, sim. deixar um perfil bem personalizado. Sim, e tem também aqueles profissionais que só lembra que existe o LinkedIn quando eles vão para o mercado. Uhum, sim. Aí eles saem igual louco querendo fazer atualização, aí não tem o número de conexões certa, não Uhum, fazem conexões estratégicas, e isso acaba prejudicando ele mesmo, né? A uhum, pessoa, eu falo que a empregabilidade que a gente aprende na faculdade, né, é essa situação, principalmente no LinkedIn, de você ter um perfil sempre atualizado, para aham, quando você estiver disponível no mercado, ou você mesmo quer sair, né? Às vezes a empresa não saiu com você, você quer sair, você já ter tudo ali uhum. atualizado para você conseguir fazer essas buscas antes mesmo de sair da empresa que Uhum. você tá, né? Sim, hoje é mais fácil você fazer uma movimentação no mercado quando você está empregado do que você está desempregado. Eu falo isso, quando você está empregado, você tem essa tá confortável na empresa ali e Uhum, você tem essa possibilidade de escolher o emprego que você quer trabalhar. Será que essa empresa hoje tem os meus valores? Será que essa empresa hoje oferece um benefício bacana? E quando a gente está desempregado, a gente acaba sendo sujeito até a rebaixar a nossa remuneração. uhum. Às vezes está passando por uma necessidade, tô apertado. Às vezes você ganha R$ 5.000 e a vaga ofereceu 3, 4, e dependendo da
empresa ali não é uma empresa boa. Por conta do desemprego, bons profissionais acabam aceitando essa remuneração de início, mas ao mesmo tempo ele fica frustrado e não consegue criar um vínculo ali na empresa e acaba saindo ao período de 6 meses, 3 meses e gera essa rotatividade. Quando você está trabalhando, você recebe propostas, avalia com calma, entende o que o mercado ali está oferecendo e essa transição acaba sendo até bem mais rápida. Bem mais rápida, com certeza. Eu vi que você já participou de comitês aí para programas, né, voltados à diversidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi participar disso, como que as pessoas podem fazer esse movimento dentro das empresas. Conta aí um pouquinho pra gente. Bacana. Sobre o Comitê de Diversidade, eu já atuei já reestruturando os comitês, principalmente agora que a empresa ela não precisa ter apenas pacote de benefícios, puff, nada mais. Querendo ou não, com a nossa nova geração, a geração Z, muitas perguntas que eles falam: como que é o comitê de diversidade dentro da sua empresa? Funciona na prática ou é apenas para americano ver? Muitos fazem esse questionamento. Então, eu já atuei nesses comitês, muito principalmente colocando mulheres em cargos de liderança, pessoas pretas também em cargos de coordenação e também pessoas LGBTQIAPN+. Então, trabalhei muito nessa estrutura. Eu tinha KPIs ali dentro da área de recrutamento e seleção. Por mais que eu atuava com alto volume de vagas, eu também tinha que pensar nesses grupos para atrair na empresa que eu já trabalhei e atuando fortemente ali com um processo de recrutamento e seleção focado na diversidade. Antes da gente começar esse podcast aqui, a gente estava falando das nossa geração, né? Eu sou da Uhum. geração X, você é da geração São Z. Z. E eu percebi que nos últimos meses no LinkedIn está surgindo um movimento para os 50 a mais. Uhum. Você que está dentro de uma empresa, como que está sendo isso? As empresas realmente estão aceitando esse movimento aí dos 50 a mais? Porque esse conflito de gerações aí sempre foi algo que sempre foi comentado, sempre foi falado, mas hoje está muito mais evidente, né? A geração X, a minha geração, que é os 50 a mais aí, né? Eu tô quase lá, não cheguei ainda não. Mas as empresas estão mesmo pensando nessa questão da equidade ou não? Isso é só no LinkedIn mesmo e não está acontecendo isso? Estão pensando sim, em questão da equidade, principalmente as vagas têm esses recortes, né, de trazer pessoas 50 mais por conta da diversidade em geral, mas principalmente em cargos de gestão. Muitas empresas falam, Fabrício, por mais que eu atue com recrutamento como headhunter em outras empresas, eles falam, eu quero o perfil hoje 50 mais por conta da maturidade e responsabilidade. Não estou falando que a geração Z é irresponsável, mas muitos eles pretendem o perfil maduro hoje por conta das responsabilidades que são passadas ali da área que vai atuar. Legal. Agora eu queria que você desse aí uma dica, né, para quem está buscando recolocação no mercado. Que dica que você daria para quem está buscando hoje? Hoje, quando você está desempregado buscando recolocação, eu digo que até o papagaio precisa saber que você está desempregado. Porque, querendo ou não, às vezes você passou por 2, 3 empresas e você deixou uma sementinha ali, deixou a sua marca pessoal ali para aquelas pessoas. E às vezes você fala para fulano, ó, tô desempregado. E às vezes a pessoa tem um vínculo de pessoas ali que consegue te indicar para uma possível oportunidade. E eu falo muito que as pessoas que estão desempregadas, atualizar bem o currículo, atualizar o LinkedIn, fazer conexões, participar até de eventos que não são da sua área. Eu mesmo participei de eventos da área jurídica, que, querendo ou não, a gente bate um papo para entender. Eventos, coworkings, que às vezes eu pego o notebook e falo, vou bater um papo, vou trabalhar de um cowork, para criar conexões, gerar network ali, e até um café. Às vezes tem locais que
fazem eventos assim, até 0800, o famoso de graça, que Aham. você consegue participar desse evento, feiras, criar essa conexão. Isso potencializa muito a sua recolocação profissional. Então, conectar com pessoas certas, fazer conexões e também ali ter um perfil do LinkedIn e um currículo bem estruturado. Tá, então agora eu queria que você desse duas dicas ou falasse assim, dois erros que as pessoas têm que parar de cometer no currículo e no LinkedIn. O currículo, eu digo muito que deixar o currículo com apenas um foco só. Muitas pessoas acabam disparando, deixando seu currículo totalmente não estratégico. Às vezes coloca aquela atividade como foi babá, depois foi professor, depois um administrador, coloca tudo ali e fica um pouco sem foco. Uhum. E isso dificulta muito para o recrutador entender qual a área que essa pessoa realmente quer seguir. Então, deixar um currículo bem estruturado, tirar informações que não são ideais, como RG, CPF, aquela foto sem camiseta. Então, é um dos pontos ali que a gente olha e o currículo ele bem formatado, a gente chama bastante atenção. Agora, o LinkedIn, a gente vê muita polêmica. Às vezes a pessoa ela está desempregada e ela acaba sendo hater de RH. Ah, o RH não me dá retorno, o RH não me dá feedback, o RH aconteceu isso. E reclamando de política, de religião, esse posicionamento da pessoa dentro do LinkedIn faz com que afaste elas de oportunidades também. E outro ponto das pessoas é apenas esperar, tipo, que vai alguém te chamar para uma vaga e não agir de uma forma ativa. Às vezes, você agindo de uma forma ativa, olá, fulano, tudo bem? Eu vi que você tá com uma oportunidade, vamos bater um papo. Ou a gente criar esse network com pessoas da nossa área sem intenção. Eu mesmo, como profissional de RH, conecto com outros profissionais de RH para saber como que é o processo de recrutamento e seleção deles, como que as ações de Indomart, para criar esse laço, para saber, nossa, eu falei com o Fabrício no passado, nossa, o Fabrício criou uma marca pessoal ali, então é bom criar essas relações. E um conselho para quem está desanimado, está buscando emprego e desanimou. Que o mercado, querendo ou não, está aquecido. Que a gente fala muito de crise e tudo mais, mas o mercado tem oportunidade, sim. Acho que nesse momento vale muito a pena você olhar o mercado, conectar com pessoas, às vezes com aquele amigo que você fez faculdade, curso, até ensino médio, bater um papo, chamar para um café, que não é apenas o QI que faz a sua recolocação ser mais rápida, mas você conectar com pessoas certas, isso daí acelera seu processo de recolocação profissional. E com relação à entrevista? Entrevista, eu digo assim, para as pessoas, antes de participar de um processo seletivo, entender o que que aquela empresa faz, qual a missão, visão, valores daquela empresa e estudar muito a vaga. Às vezes, muitos candidatos em processo seletivo, eles são muito prolixos, falam demais, demais, demais e não conseguem chegar naquele objetivo da vaga. Isso faz tornar uma entrevista cansativa. E às vezes não são mais objetivos. Então, eu digo que entrevista, lê a descrição da vaga, traça sua carreira totalmente para aquela vaga e tenta trazer seus principais resultados obtidos ali, cases de sucessos em geral, para que você consiga a recolocação bem mais rápido. Legal. E teve algum candidato assim que você fez a entrevista e você falou, puxa vida, e agora? O que que eu faço? Às vezes o candidato é bom e aí no final ele te fala alguma coisa que você não conseguiu identificar ali na hora da entrevista, mas que você precisa analisar aquela situação. Teve algum caso assim? Hoje, quando eu faço os processos seletivos, eu sempre mando um teste comportamental ali. Então, dependendo da vaga, às vezes a comunicação está sendo assertiva. Será que hoje essa pessoa tem um perfil analítico? Será que essa pessoa sabe fazer um bom planejamento? Então, os testes comportamentais hoje auxiliam muito a gente para essa tomada de decisão. E também tem o meu olhar e também o olhar do gestor. Aí a gente entra num principal consenso ali e definimos esse candidato, se ele é apto ou não. E é importante também o candidato ele ter esse autoconhecimento, Uhum, né? Porque sim. às vezes
na própria vaga já vem escrito o que que é um perfil comunicativo, o que é um perfil analítico, ou que é um perfil liderante, Uhum, que seja autogerenciável. Então, é importante que o uhum, candidato também faça esses testes por conta própria e ele já vá para uma entrevista entendendo qual que é o perfil comportamental dele para ele poder se vender, né? Eu uhum. sempre falo isso para os meus clientes. Entrevista é venda. Se você não sabe se vender durante a entrevista, Aí fica difícil. não tem como passar, né? Uhum. Agora falando um pouquinho para os profissionais da nossa área aí de RH, né? Teve algum livro assim que você leu que te inspirou, que você usa como manual, que você gosta muito assim de... Tem algum livro? Sim, tem sim. Um dos livros que eu li é o Deixe Sua Personalidade Florescer. É um livro que ajudou muito a desenvolver algumas competências minha comportamentais em si, que principalmente para tomada de decisão, ser mais estratégico. Então, foi um livro assim que ajudou muito na minha carreira, principalmente para algumas tomadas de decisões. Então, esse livro eu indico, é espetacular e você trabalha bastante o seu autoconhecimento em geral. E qual que é o maior desafio na área de RH que você acredita que seja? Hoje eu digo que a gente está num mercado de trabalho muito competitivo, onde as pessoas hoje estão vendo muito cultura e poucos benefícios. Então, hoje a maioria das empresas oferece um pacote de benefício legal, um ambiente legal, mas a gente ser diferencial, o que que a gente pode fazer de diferencial para a gente atrair aquele candidato? E reter talentos hoje, dependendo como hoje eu atuo com recrutamento e seleção da área operacional, que são o público mais humilde, que hoje R$ 100, R$ 200 faz com que eles mudem, então eu preciso entender muito o perfil deles para tentar reter. Legal. E qual palavra que você acha que define aí a sua trajetória nessa área? Conexões. Hoje, como a gente está conversando aqui, a conexão, a forma de você ter o contato ali com o humano, com a pessoa em si, para entender ali a sua história, a sua trajetória. E eu digo que conexões, ela te leva muito além do que você realmente quer conquistar. Você indica as pessoas a trabalhar com recrutamento e seleção? Indico. Eu digo que é um dos meus subsistemas queridinhos ali, por mais que hoje já trabalhei com treinamento e desenvolvimento, já trabalhei com clima, em ação de Indomarte, o recrutamento e seleção eu digo que é um dos meus favoritos. Apesar que o RH em si geral é legal, mas são desafios e são desafios bacanas, porque é gratificante você chegar, fazer um recrutamento e seleção e falar para a pessoa, ó, você foi aprovado nesse processo seletivo. Querendo ou não, muda a vida da pessoa e a pessoa te reconhece. Nossa, o recrutador te trouxe algo impactante na minha vida, na minha trajetória. Eu estava desempregado e essa pessoa teve um olhar e me trouxe aqui para trabalhar na empresa. Então, vai muito além disso. Uma coisa que eu não te perguntei antes, você faz hoje entrevista presencial ou online ou os dois? Hoje eu faço os dois, né? Para cargos operacionais, hoje eu atuo com entrevistas presenciais, dinâmicas, é algo que eu trabalho bastante. Cargos de gerente também, coordenação, são mais remotas, mas sempre tem um bate-papo presencial no final para entender alguns pontos, alinhar expectativas em geral. E é mais dinâmico, né, o presencial do que o online, né? Aham, sim, eu digo que o presencial ali você consegue analisar diversos aspectos do próprio candidato, então é diferente. O online, a pessoa ali, por mais que tá segurando a mão, fazendo alguma coisa assim, é bem difícil você identificar. Muito bom falar com você. Obrigado. Agora, fala aí pra galera onde que pode te encontrar nas suas redes sociais, os seus contatos, passa aí pro pessoal. Bacana. Hoje o LinkedIn pode buscar como Fabrício Almeida, é o meu contato ali. Pode me chamar, mandar um convite para bater um papo, para entender um pouquinho sobre carreira. Vai ser super gratificante. E também o próprio Instagram, o Emprego Certo, que é a minha página que tá ali. Pode mandar uma mensagem, entender um pouquinho sobre carreira, que eu estou super à disposição. Legal.
quer falar mais alguma coisa, complementar, deixar uma mensagem? Ó, vou deixar a mensagem para vocês que estão buscando recolocação. Não desistem, vá atrás dos seus objetivos, estude. Tenta ali fazer o máximo para fazer essa transição. O que precisar, podem contar comigo ali no WhatsApp, no LinkedIn, no Instagram, que eu estou super à disposição aí para auxiliá-los. Legal, muito bacana. Fabrício, quero agradecer imensamente por você ter aceitado o meu convite. Tava ansiosa e eu acredito que você também, né, pra gente Sim. conversar. A gente conversa há um bom tempo, né? E graças a Deus a gente conseguiu fazer esse podcast aqui e trazer um pouquinho de informação pro pessoal que tá nos assistindo. Bacana. Eu que Obrigada. agradeço super, Cris, pelo convite. Agradeço aí pela conexão, né? Por longo tempo aí, entendendo um pouquinho. Mas sou mega grato, pessoal de casa. É um conteúdo bem rico. Continuem aí seguindo a página, o canal do YouTube. Tem conteúdos relevantes. São poucos profissionais hoje que trazem esse tipo de conteúdo para você que quer buscar uma recolocação no mercado de trabalho. Acaba sendo algo bem positivo. Legal, obrigada. Obrigado. Então, pessoal, obrigado para por vocês que assistiram a mais um episódio. Quero agradecer ao pessoal do Estúdio Connect, Connect Studio. E fiquem ligados que a gente vai ter mais convidados especiais aí para conversar com a gente sobre os profissionais de verdade nas suas carreiras. Obrigada, Fabrício. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.